Oi, pessoal. Então, primeiro eu gostaria de desejar uma boa tarde para todo mundo. A gente vai apresentar, então, na verdade eu vou ficar com a parte chata, né, que vai ser a parte de fiscalização, de normativas, de regras, e depois a Mari vai fazer como a gente vai, mesmo com todas essas normativas, conseguir fazer um marketing legal, conseguir fazer gestão de conteúdo, conseguir trazer o paciente para dentro do consultório, mesmo a gente tendo todas essas normativas. Vou ir começando contando um pouco da minha história. Pode. Vou começar contando um pouco da minha história sem os slides, para explicar como que eu vim parar aqui. Então, eu venho de uma família toda de dentistas, desde o meu bisavô, meu avô, minha mãe, minha irmã. E isso fez com que eu tivesse um amor muito grande pela profissão. Desde... Vamos lá, ainda não apareceu a tela. Desde muito... Agora apareceu. Desde muito nova, então... Eu sempre tive muito prazer em estar envolvida com a odonto. O cheiro de monômero é o cheiro da minha infância. Bom, então esse aqui é o logo do meu consultório, né? Então a gente tem uma árvore genealógica com forma de dente, que é para mostrar que a gente vem de uma família de dentistas. Ali está o meu bisavô, o meu avô, a minha mãe, a minha irmã e eu, que sou a mais nova da família. E com isso eu comecei a minha formação na odonto. Me formei pela PUC, sou especialista em dentística pela BO, sou mestre e doutora em dentística pela PUC, e a minha formação profissional, hoje eu atuo em clínica particular, nessa clínica que eu mostrei para vocês as fotos. Eu sou professora da pós-graduação da PUC em dentística e sou conselheira federal. Essa minha chegada no Conselho Federal, que foi agora, super recente, eu sou novinha lá, foi que me despertou essa vontade de entender melhor a questão das normativas, das regras, porque eu comecei a entender melhor qual era a posição do Conselho em relação a essas normativas. Porque eu, como leiga total, sempre ia atrás ali, o que eu posso postar, o que eu não posso, e eu nunca achava um bom guideline assim, para entender. Eu olhava aquelas coisas de normas, de regras, de que acabava não entendendo, não ficava legal. Então, quando eu entrei para o Conselho, foi uma coisa que eu conversei com os meus colegas, que são super experientes e que me ensinaram tudo, e eu sou muito grata. Eles começaram a me explicar um pouquinho o que era cada regra, por que ela entrou, e assim, com esse conhecimento, a gente resolveu desenvolver uma aula que mostrasse um pouquinho do que pode, o que não pode, por que pode, por que não pode, e assim ficar mais fácil para o cirurgião dentista, que gosta de tudo mais mastigadinho, entender o que pode, porque até eu mesma, antes de fazer parte do conselho, cometi vários erros, porque eu não sabia, e também não sabia interpretar as leis. Então, quando eu entrei para o conselho, eu entendi qual era a missão do conselho, que é cuidar da ética da profissão, entre os profissionais e do profissional com o paciente, o que é o mais importante. Então, cabe a nós, do Conselho, tanto federal quanto regional, fazer essa regulamentação e também cumprir e cuidar para ver se todos os nossos profissionais estão seguindo essa normativa. Então, essa resolução que fala de mídias sociais, ela é uma resolução super nova. Isso porque o boom das redes sociais é uma coisa relativamente nova também, né? Não faz muito tempo que a gente tem esse boom. Mas demorou para a gente ter uma resolução que nos permitisse usar as mídias sociais como marketing para a odontologia. Demorou para a gente entender o que poderia, o que não poderia colocar, mas o Conselho, vendo a necessidade de regulamentar isso por ser uma mídia digital que estava sendo muito usada, né, um meio de comunicação muito usado para a propaganda, a gente então precisava regularizar isso para que ficasse com uma norma certinha e a gente saber o que fazer. Bom, aqui eu coloquei 2 perfis, um perfil pessoal e um perfil de uma clínica, para a gente saber o que tem que ter na bio. Isso era uma coisa que eu não sabia e que precisa, né? Então, quando o cirurgião dentista só tem que ter o nome do cirurgião dentista, o CRO, e tem que ter especialização em que aquele cirurgião dentista tem a especialidade, mas essa especialidade tem que estar registrada no conselho. Se não tiver registrada no conselho, não pode colocar na biografia da rede social. Quando a gente tem uma clínica, o perfil de uma clínica, além do nome do RT e do CRO dele, que é o responsável técnico por aquela clínica, também tem que ter a EPAO, que é o número como se fosse o CRO
só que da clínica. Então, a gente tem que ter na bio, obrigatoriamente, essas informações. Tanto para a questão, tanto para o perfil do profissional e para o perfil da clínica odontológica. Então, em 2019, veio essa regulamentação, que é a 196, que dita o que pode e o que não pode, especificamente em mídias sociais. A gente não está falando de outros tipos de publicidade. Aqui a gente está falando só de mídias sociais mesmo. Então, grande dúvida. Pode foto com o paciente? Não pode. E aí, como é que faz? Aqui a gente tem uma foto com o paciente, não é uma foto de paciente, não é uma foto de caso. Pode ter essa foto ou não pode? Então, é autorizada a divulgação de retratos e autorretratos com os pacientes, do dentista, quando os pacientes eles precisam ter um termo de consentimento livre e esclarecido para que eles possam aparecer nessas imagens sem que a gente tenha nenhum comprometimento aí, de colocar a imagem da pessoa sem ela estar sabendo. Então, podem ser divulgados autorretratos e retratos, mas quando a imagem do paciente estiver envolvida, a gente precisa que eles tenham um termo de consentimento livre e esclarecido assinado. Aqui tem um modelinho assim, né, de um termo, que seria eu, o nome do paciente, portador do CPF, autorizo o nome do CD, com o CRO, tal, a utilizar as imagens obtidas durante o meu tratamento odontológico, sejam elas digitalizadas ou impressas, para a finalidade de registros, documentação odontológica ou ainda em quaisquer outros meios de comunicação, inclusive redes sociais, desde que respeitadas as normativas do CFO. Então, aqui é uma ideia de um termo, né? Não é obrigatório que a gente siga isso, mas é uma ideia de um termo pequenininho para vocês terem sempre junto no consultório, quando surgir um caso legal, uma pessoa que vocês queiram postar nas redes sociais de vocês, façam com que elas assinem esse termo, e aí vocês vão poder postar sem problema nenhum nas mídias sociais de vocês. Bom, polêmica ainda maior do que pode ou não pode foto do profissional com o paciente. Pode a foto do antes e depois, todo mundo quer saber, porque a gente quer ir lá demonstrar como é que ficou o nosso caso, antes e depois do nosso caso. Bom, antes e depois, na verdade, tem um problema grave na questão da nomenclatura. Antes e depois pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma coisa boa. O que diz na norma? Fica autorizada a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e a conclusão do tratamento. Então, a gente pode colocar, mas a nomenclatura antes e depois não é tão legal. Por quê? Porque antes e depois pode ser uma coisa ruim. Então, aqui a gente tem o Michael Jackson antes e o Michael Jackson depois. Não é uma coisa muito boa, né? Ele acabou piorando com o tempo e não melhorando. Então, aqui a gente tem um antes e depois que não é tão legal. Aqui a gente tem o caso inicial e o caso final de um paciente. Então, aí está a nomenclatura certa, inicial e final. Aqui a gente sabe que a gente iniciou o caso dessa forma e finalizou de uma forma melhor do que a gente começou. Então, pode colocar a foto de antes e depois? Pode, mas a nomenclatura ideal seria usar inicial e final, porque antes e depois nem sempre é uma coisa boa. Aqui tem outros postzinhos de antes e depois, né? Mostrando aí que isso pode ser colocado, não tem problema nenhum. Desde que a gente, preferencialmente, use a nomenclatura inicial e final. Bom, o que a gente pode colocar, então, na nossa legenda, que vai deixar com que a gente deixe claro que nós estamos seguindo as normativas. Então, lá na legenda, a gente descreve o que aconteceu, descreve lá o casinho do paciente, mais ou menos, e coloca ali alguns avisos. De acordo com a resolução 196 de 2019, autoriza a divulgação de imagens relativas ao diagnóstico e ao resultado final. Foto realizada com a autorização do paciente. A imagem utilizada ilustra especificamente o caso do paciente. Por que isso é importante? Porque, às vezes, as pessoas criam uma expectativa de ver aquele resultado exatamente igual tu está vendo. Não é bem assim. Nem todos os casos, a gente sabe que nem todos os casos têm o mesmo resultado. Então, a gente deixa claro naquele segundo avisinho ali que a imagem ilustrada ela é especificamente daquele caso, que a gente não pode esperar o mesmo resultado em um outro paciente. E aqui também, um terceiro aviso seria sempre identificar quem é o dentista responsável pelo caso. Então, mesmo em casos de clínicas, quando a gente postar embaixo na legenda ou na foto, enfim, a gente tem que identificar qual foi o dentista que realizou aquela imagem. Não só o RT, porque o RT, às vezes, não é o que fez o caso. Então, a gente tem que identificar lá quem foi o dentista responsável por aquele caso. Aqui a gente tem uma legenda de uma foto, aqui um caso de harmonização, né?
que diz ali, tem esses 3 avisinhos, como a gente explicou anteriormente. Bom, então o que pode? É autorizada a divulgação de retratos e autorretratos, e é autorizada a divulgação de fotos relativas a diagnóstico e conclusão, que seria o inicial e o final, que a gente conversou no início. Então, isso são as coisas que podem. Com isso que a gente vai trabalhar. Aí agora chega a parte ruim, que é o que não pode. Aí complica, eu vou passar para vocês, depois a Mari se vira para fazer a gestão de tráfego, fazer vocês decolarem mesmo com as restrições que a gente vai colocar aqui. E, na verdade, a minha posição é muito mais explicar por que existem essas restrições, fazer com que o dentista entenda por que elas existem, que assim fica mais fácil a gente julgar o post e pensar, ah, não, realmente, esse aqui não está tão legal, é melhor a gente não postar. Então, o que não pode? Então, ficam proibidas imagens que permitam a identificação, equipamentos instrumentais, materiais e tecidos biológicos. Então, eu vou falar um pouquinho da identificação de equipamentos. Por que não pode? Um dos fatores importantes de por que não pode é uma concorrência desleal. Não quer dizer que porque eu tenho um scanner melhor do mercado, o meu trabalho vai ser melhor do que um dentista que usa moldagem analógica. Isso não quer dizer. Então, um dos fatores importantes para a gente pensar nessa questão de por que não poderia colocar a identificação de um equipamento é porque eu tenho esse equipamento, não necessariamente eu sou melhor do que o meu colega que não tem. Então, esse é um dos motivos para a gente ter colocado essa restrição de não identificar os equipamentos. O que a gente pode fazer? Ah, mas, pô, Bianca, eu tenho um scanner, eu acho que a minha clínica merece, né, ter esse post aí e explicar. Então, o que a gente pode usar para ganhar o público focando em odontologia digital, por exemplo, que é mais a minha praia, por isso que eu estou falando de scanner. Então, a gente pode usar posts explicativos a respeito de técnicas e dos benefícios. Então, eu posso postar lá. Você conhece odontologia digital? Sabe os benefícios? Sem postar que eu tenho um scanner. Sem postar que eu tenho o Itero. Sem postar... Eu mostro os benefícios daquilo sem estar mostrando o meu equipamento. Então, a gente posta um post lá explicativo, mostrando direitinho os benefícios, mas eu não mostro que eu tenho ele e nem qual é a marca que eu tenho. Instrumentais e materiais. Por que a gente não coloca isso, então? Porque a gente pode ter um conflito de interesses. O que é isso? Quando eu colocar lá a marca de um clareamento, dependendo do paciente, do dentista que vai olhar, ele vai pensar, ó, ela usa aquele clareamento. Daqui a pouco vem um paciente, olha o perfil de outro profissional, já é outra marca de clareamento. E aí ele vai pensar, não, mas aquele dentista talvez tenha um resultado melhor do que o meu, porque usou aquela determinada marca. Mas a gente não sabe que não é, a gente sabe que não é bem assim. Várias marcas dão bons resultados. Então, se a gente começar a colocar as marcas nas postagens, a marca que a gente está usando, a gente acaba criando um conflito de interesse. Parece que a gente está fazendo uma publicidade, né, um marketing para aquele determinado material. Então, pode ter publicidade? Pode, mas desde que ela esteja sinalizada. Quem é mais aí acompanha as digital influencers e tal, sabe que sempre quando tem uma publicidade, ela tem que estar sinalizada. Como uma publicidade paga, então a pessoa está indicando aquilo porque, além de confiar, ela também está recebendo para isso. Então, caso o dentista queira mostrar uma marca específica, ele até pode, mas tem que estar sinalizado como publicidade paga e não dizendo que ele está usando só porque ele acha mais legal, enfim, porque daí acaba tendo um conflito de interesse e isso também não seria legal. Aqui a gente tem um exemplo de duas coisas erradas. Ele está mostrando um equipamento, que é o Itero, e está fazendo uma propaganda para o Invisalign, né, que é um dos alinhadores. Então, aqui a gente tem dois casos, conflito de interesse e concorrência desleal. Por que isso? Porque será que apenas aquela marca funciona ou teria um bom resultado? Será que a gente só teria um bom resultado com essa determinada marca de alinhadores? O melhor material, na opinião daquele CD, necessariamente é o melhor resultado? Isso que define, é o melhor material que ele está dizendo, define o melhor resultado? Ou, na verdade, o que determina é a técnica e a expertise do profissional? Então, a gente sabe que, na verdade, o que mais importa para a gente ter um bom resultado é a técnica e a expertise do CD. Então, às vezes, um dentista que sabe muito analógico vai ter um resultado muito melhor do que um dentista que trabalha com digital, mas não trabalha tão bem. Então, na verdade, a gente acaba tendo esses dois conflitinhos aí, e por isso que a gente, na normativa,
impõe essas regras para que a gente não se depare com esse tipo de problema nas postagens e que seja justo para todo mundo, que todo mundo possa alcançar e cativar o público e trazer o público para dentro do consultório. Então, aqui é uma postagem, de novo, do que não pode, né? Ali estaria uma marca explícita de um clareador, não está sinalizado como publicidade paga, mas aqui parece que eu estou fazendo uma publicidade para uma marca específica de clareador. E também ali mostra um laser, que também é um equipamento, e aí também eu estaria fazendo erroneamente aí uma demonstração de um aparelho que eu tenho. Uma ideia da gente atrair o paciente sem mostrar a marca e sem mostrar o material seria mostrando um caso inicial e final de clareamento e explicando os benefícios da técnica, enfim, desde que a gente coloque todos aqueles itens que a gente comentou no início do que pode. Bom, uma normativa também que a gente tem dentro daquela resolução 196 é que a gente não pode postar o transcurso dos procedimentos. Por que existe essa normativa? Na verdade, por questão de que não é legal, né? Nem todo mundo gosta de ficar vendo, enfiando coisa e tal, abrindo, mostrando gengiva, sangue, nem todo mundo gosta disso. E também um outro fator muito importante da gente trazer essa restrição, essa colocação na norma, no artigo, é fazer uma proteção do cirurgião dentista. Por que isso? Porque a proteção do cirurgião dentista parece uma coisa nada a ver quando a gente fala, mas na verdade faz sentido. Pensem comigo, se a gente olha lá aquele post antes, ali da dentista fazendo os fios, ela está explicando mais ou menos como é que faz. Aí eu vou lá no meu consultório e decido o que eu vou fazer, porque eu vi ela fazendo no Instagram dela e achei super fácil. Aí eu vou lá, faço e não dá certo. Dá um problema, a paciente fica inchada, dá ruim, não dá certo. E aí? Aí o paciente entrou com um processo ético lá no CRO contra mim, o que eu vou justificar? Olha só, eu aprendi essa técnica aí no Instagram da doutora fulana de tal, ela postou lá a técnica e eu segui a técnica dela. Não sei se foi por isso que deu errado. Então isso serve para nos proteger, para a gente não nos comprometer, né, nós dentistas que estamos lá nas redes sociais, não nos comprometermos aos erros dos outros, caso eles cometam fazendo uma técnica que a gente mostrou no nosso Instagram ou na nossa rede social. Então, preferencialmente, né, por isso a gente colocou essa normativa, esse artigo dentro da resolução, deixando então expressamente proibida o conteúdo relativo ao transcurso ou a realização dos procedimentos, principalmente para a proteção do cirurgião dentista e também dos pacientes. O último item da nossa resolução é que, mesmo em mídias sociais, ainda continua valendo a questão ao mesmo tipo de normativa que a gente tem com publicidades de qualquer outro estilo, panfletos, mídias de rádio e tudo igual. Então, continua proibido o uso de expressões escritas e faladas que caracterizem o sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência desleal, a mercantilização da odontologia ou a promessa de resultados. Então, aquele post do Botox Day não é legal, né? Não pode, porque a gente está mostrando valores e ou formas de pagamento. Então, todo mundo lá que chegar no Botox Day vai fazer o Botox mais barato, 10% de desconto. Não pode, porque a gente está indo contra aquela normativa lá em cima que diz que continua proibido expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal, principalmente nesse caso, mercantilização da odontologia. Sorteio, não pode ter sorteio. Dentista não pode fazer sorteio. Então, fazer sorteio não pode. Nem bonificar o paciente. Quem me seguir aí primeiro vai ganhar um clareamento, vai ganhar uma avaliação. Não pode. Então, o dentista não pode fazer sorteio e não pode bonificar os seguidores por estarem ali de alguma forma. E também a gente não pode fazer nenhum procedimento gratuito. Então, oferecer serviços gratuitos também não pode. Então, aqui a gente tem 3 fatores super importantes que a gente vê toda hora que não podem. Então, a gente não pode ter anúncios com valores e ou formas de pagamento. A gente não pode ter anúncios que tenham sorteio ou bonificações. A gente também não pode ter propaganda que mostre oferecer serviços gratuitos. E nem pode, mesmo que sem propaganda, oferecer serviços gratuitos. Fazendo um resumo do que não pode: fotos que sejam possíveis de identificar equipamentos ou marcas e materiais,
materiais biológicos, transcurso de procedimentos e dizeres que possam caracterizar o sensacionalismo, concorrência desleal, mercantilização da profissão. Então, depois eu dar esse choque aí em vocês, dizer tudo que não pode, mas aí agora não pode nada, vai ser horrível, meu Instagram não vou conseguir atrair nenhum paciente. Agora, eu vou deixar para a Mari e ela vai explicar para vocês como que, de forma ética e legal, vocês vão conseguir atrair o paciente para dentro do consultório de vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E quando eu recebi o convite do CFO, que eles me convidaram para poder conversar um pouquinho com vocês em relação a atrair a atenção do seu paciente com ética e segurança, eu pensei, gente, será que sou eu a pessoa? Será que eu tenho um know-how para poder estar falando isso aqui com vocês? E aí, antes de recusar o convite, eu pensei, falei, eu acho que quem tem história e tem história real, eu acho que a gente consegue pelo menos impactar as pessoas um pouquinho. Então, eu queria começar contando um pouquinho de vocês, para vocês da minha história, como que eu cheguei até aonde eu cheguei das redes sociais, né? E vamos lá, eu falo que eu não sou a expert em relação a isso, mas eu tenho uma história real para mostrar para vocês que realmente funcionou. Bom, pessoal, eu sou pós-graduada em dentística, eu sou especialista em odontopediatria, mestre em odontopediatria, eu tenho MBA em gestão de pessoas e eu sou fundadora, com muito orgulho, do Odontopediatria Brasil. Eu tenho uma colaboradora, uma administradora aqui na plateia, que é a Mara Tavares. Eu falo que nós somos um time e por isso que hoje nós conseguimos ter a audiência que nós temos hoje. Eu falo que ninguém constrói nada sozinho, né? Eu vou comentar para vocês como que eu comecei, tá, pessoal? Eu falo que eu sou odontopediatra de paixão, eu amo a odontopediatria e não foi eu que escolhi a odontopediatria, foi a odontopediatria que me escolheu. E eu vim de uma família que eu tenho uma tia, que ela foi a primeira odontopediatra da cidade, então ela tem uma cartela de pacientes muito grandes, e eu me formei e eu pensei o contrário, falei, eu não vou fazer odontopediatria. Por quê? Porque todos os dias ela indicava os pais dos pacientes para outras pessoas. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou montar um consultório dentro da clínica dela e vou atender os adultos. Por isso, eu fui para a dentística. Bom, pessoal, no meu 3º mês de consultório, que eu estava atendendo adulto, eu falei, não, eu não nasci para atender adulto. Aí eu via que era aquela saliva grossa, eu falei, não, eu quero voltar para minhas crianças. Terminei a minha especialização em dentística. Eu falo que eu sou pós-graduada porque eu não fiz o registro no CFO, só tenho o registro de odontopediatria. Terminei a minha especialização em dentística e fui direto para odontopediatria. Mas nesse meio tempo eu já parei de atender adulto e já voltei para o atendimento de crianças junto com a minha tia. Bom, isso aqui é um pouco da foto do consultório, né? Hoje o infantil, que é onde eu me realizo, onde eu gosto, que eu faço com paixão. Fui fazer odontopediatria na São Leopoldo Mandic com o Imparato. E isso, para mim, foi algo que fez toda a diferença na minha vida, tá, gente? Eu falo que nós precisamos de escolher muito bem quem são os nossos mentores. E eu falo que o Imparato, ele não foi somente um professor na minha vida, mas ele foi um grande mentor. Ele foi uma pessoa que realmente me incentivou. E ele me ensinou a olhar não só para a odontopediatria, mas para a odontologia com outros olhos. Foi realmente um divisor de água na minha vida e eu quero poder compartilhar um pouquinho disso para vocês, porque eu acredito muito que nós somos o futuro da odontologia. Eu acredito que cada um de vocês que está sentado aqui, nós podemos fazer uma transformação na odontologia. E isso de maneira ética, de maneira correta. E o Imparato, ele foi muito importante em relação a isso. Pessoal, em 2016, quando eu estava ainda na especialização em odontopediatria, eu quis saber um pouco mais de grupo de WhatsApp de odontopediatria. Eu queria achar uma comunidade que pudesse me acolher. E naquele momento eu não achei nada que pudesse me acolher. Existia já a Associação Brasileira de Odontopediatria, que ela faz um belo trabalho na área da odontopediatria, mas ela era muito distante, naquela época, dos associados. Então, sem grandes pretensões, eu criei um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp, eu só aceitava nesse grupo mestre, especialista e doutor em odontopediatria.
E era um grupo, nada mais, nada menos, para discutir casos clínicos de odontopediatria. Ou seja, a gente realmente queria algum lugar que a gente pudesse ter voz, tá bom? E isso tomou uma proporção tão grande, boa e ruim. Muita gente falou, Mariane, mas eu atendo criança, por que você não me aceita no grupo? Falei, pessoal, pela valorização da nossa especialidade. Eu acho que a partir do momento que existe uma especialização, as pessoas estudam por isso, você investe em você, não é justo que uma pessoa que tenha várias dicas, que ela sabe o caminho porque ela se dedicou, que ela passe isso para 1 milhão de pessoas. Então, assim, pensando na valorização da odontopediatria, o grupo ele só aceitava mestre, doutor e especialista. Ele ainda só aceita. Bom, pessoal, o sucesso foi tamanho que hoje nós somos mais de 2.500 membros dentro desse grupo. Nós viramos a maior comunidade mundial de odontopediatria. Nós temos posts semanais que alcançam mais de 120 mil pessoas e realmente a gente conseguiu trazer uma transformação não somente na vida dos odontopediatras, mas unidos para levar às famílias saúde bucal baseada em evidência científica. Esse aqui é o nosso Instagram, tá, pessoal? A gente tem postagem toda semana, toda terça-feira. E geralmente essas postagens elas atingem um número muito grande. São postagens que não tem antes e depois. São postagens realmente com conteúdo baseado em evidência científica. A gente faz realmente desmistificação daquilo que as pessoas falam que podem ser feita e não pode ser feita. Vocês podem ver que o nosso Instagram ele tem apenas 9 seguidores, que a gente segue somente os nossos colaboradores. Esse Instagram ele nunca foi rodado tráfego pago, a gente nunca compramos seguidores, e isso veio por fruto de um trabalho que a sociedade, que o público, eles buscam, que é o quê? Conteúdo baseado em evidência científica. Conteúdo que as pessoas possam ter segurança. E isso fala muito de credibilidade, isso fala muito de posicionamento, como que o dentista ele precisa se posicionar frente às redes sociais. Pessoal, eu não sou contra TikTok, eu não sou contra dancinhas, tá bom? Mas eu acho que a gente precisa separar muito bem o que é a nossa vida pessoal, o que é a nossa vida profissional. Não estou falando que a gente tem que ter um perfil pessoal e outro profissional, nada disso, mas a gente precisa ter postura frente aos nossos pacientes. Que os pacientes, antes de sermos dentistas, eles querem saber quem é a pessoa que está me atendendo. Então, nós iremos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Pessoal, isso aqui eu falo que são os colaboradores. O Odontopediatria Brasil, ele não existe por causa da Mariane Ferrão. A Mariane Ferrão simplesmente teve a ideia para que isso acontecesse. Hoje nós temos no time a Amanda, a Fernanda, a Rebeca e a Mara, que está aqui conosco. No início nós tínhamos mais administradores, fundadores conosco, mas nós sabemos que a luta é constante, o trabalho é muito, e ficaram somente nós 5 para poder tomar conta desse time todo de odontopediatra que está conosco, e estamos realmente revolucionando aí a odontologia. E o meu desejo realmente, pessoal, é que a odontologia, no geral, ela possa fazer a transformação na vida de milhares de pessoas, como a gente tem feito, e não somente na odontopediatria. As pessoas me perguntam, Mariane, mas por que isso? Eu falo porque eu tenho um legado. Eu acho que todos nós temos um chamado de vida, né? E eu falo muito que eu vou ficar satisfeita o dia que eu conseguir entender e enxergar que eu pude contribuir um pouquinho para a valorização da odontopediatria. Eu entendo que a odontopediatria, a odontologia, em algum momento, ela se perdeu, ela se prostituiu, mas eu acredito muito no futuro da odontologia, o que juntos nós podemos construir, principalmente com os jovens. Pessoal, nesse meio tempo, pensando em como poder contribuir mais e mais para esses dentistas, nós fundamos a Masters University. A Masters University é uma plataforma online que tem vários cursos, tá? Estou mostrando para vocês aqui somente da odontopediatria. É uma atualização completa e permanente de odontopediatria, é uma anuidade, e ali a gente tem mais de 70 professores, muitos professores, somente professores com mestrados e doutorados. E por que a gente fez isso? Porque a gente começou a entender que que era hoje o livro do dentista? É o Google. O paciente chegou na cadeira do dentista, o que ele faz? Ele não sabe o que fazer, ele vai para o Google. Eu pensei, como que a gente pode fazer para contribuir com isso? Está errado, o Google tem informação errada. Vamos montar, então, alguns cursos de curta duração
Que, por exemplo, eu quero saber qual material que eu preciso usar para fazer endodontia em dente descido. Aí o dentista vai lá no Google, o Google vai falar um tanto de coisa errada com ele, ele entra lá no site, compra na dental, um dia chegou na casa dele, ele está fazendo coisa errada na boca do paciente dele. O que a gente fez? A gente montou uma universidade online, que a gente coloca lá dentro aulas curtas de 5, 10 minutos, que resolucionam realmente a vida do odontopediatra. O meu desejo, pessoal, é a gente conseguir fazer isso em todas as áreas da odontologia. Por enquanto, a gente está só na odontopediatria. E eu sou muito grata a todos os meus professores e os professores convidados, porque nós temos inúmeros professores da USP, da UFMG, o FRJ. Então, assim, nós temos um corpo docente muito forte ali dentro. E agora, vamos ao que interessa, né? Como atrair a atenção do seu paciente com ética e segurança nas redes sociais. A Bianca chegou aqui pra gente e falou um tanto de coisa que a gente não pode. E aí, podemos fazer alguma coisa? Como é que nós vamos fazer? Vamos embora, né? Não pode antes, depois? Pode, mas precisa disso, disso, daquilo. Precisa daquilo. Pessoal, a gente pode fazer muita coisa. Muita coisa. E a partir do momento que a gente entende a importância de obedecermos o que está escrito no Código de Ética, isso nos resguarda. Sabe por quê? Porque o dia que você tiver uma denúncia e você vai se sentir mal e acaba que um dentista fica sabendo, o outro, aquilo te denigre e você perde autoridade dentro da classe e com os seus pacientes. Bom, pessoal, então bora lá. Primeira coisa, hein? Foto adequada de perfil, certo? O que a gente vê? A gente vê que todo mundo vai lá e coloca uma foto da logo, a gente vê as pessoas colocando foto da família, foto de corpo inteiro. Vamos entender um ponto muito importante na rede social. Pessoas conectam com pessoas. Pessoas não conectam com papel, pessoas não conectam com animal, pessoas conectam com pessoas. Então, pessoal, primeira coisa, nunca coloque a logomarca da sua clínica, certo? Você precisa ter uma foto sua e o seu nome. E de preferência que essa foto sua, ela seja nítida do seu rosto. É claro, gente, que vocês não vão colocar uma foto de biquíni num perfil profissional. Por quê? Porque você antes de ser dentista, você é uma pessoa. E eles querem saber quem é aquela pessoa que está atendendo ela. Então, que a gente possa ter um bom senso e que realmente seja uma foto nítida do seu rosto, que passe credibilidade. Não precisa ser obrigatoriamente uma foto que você esteja de jaleco, mas que seja realmente uma foto que crie uma conexão. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas e colocar uma foto pessoal ajuda nessa conexão entre dentista e paciente. Bom, uma biografia relevante. Todo mundo sabe o que é biografia, pessoal. Na hora que eu estou falando de biografia no Instagram, a gente tem a foto e logo em seguida a gente tem aquela partezinha que a Bianca mostrou para vocês, o que precisa ter. Precisa ter o CRO, precisa de ter algumas coisinhas ali. Aquilo ali a gente chama de biografia, tá, pessoal? E aí, quais são as dicas para vocês terem uma biografia bem relevante? Utilize a primeira linha da sua biografia para informar o seu CRO. Simples. Isso está no Código de Ética, que você é obrigado a fazer. Você não pode ter um Instagram sem ter o seu CRO, o estado e o número dele. Então, se tem alguém que não tem ainda, vamos corrigir isso para a gente ficar certo com os dentro dos nossos conselhos. Mostre o seu propósito de vida e comece a influenciar. Eu vou mostrar para vocês, dar um exemplo aqui para vocês. Antes, deixa eu só concluir isso aqui. Inclua um CTA. Quem já ouviu falar sobre CTA? Essa Mariana está doida, né? Dentista falar de CTA. O que é CTA, pessoal? CTA é Call to Action. Traduzindo, chamada para a ação. Você foi lá, colocou seu CRO, colocou seu nome, colocou qual que é a sua missão, o que você faz dentro do seu consultório. Eu sou odontopediatra. Eu atendo crianças com amor. Inventa uma frase que você conecte com os seus pacientes. Você coloca lá, dentística. Não, que legal, o que o dentística faz? O paciente é leigo. Vamos entender uma coisa. Nós não estamos falando no PubMed. Nós não estamos no PubMedes. Nós estamos no Instagram. Então, vamos conversar de igual a igual para o paciente. Então, se você faz dentística, a sua especialidade é dentística, o que você faz na transformação para o seu paciente? Então, vamos lá e vamos criar uma frase legal sobre isso. Inclua um CTA. O que é isso? Onde que esse paciente vai conseguir te contatar? Logo no Instagram, tem lá um lugar para você colocar um link. Você não precisa de ter site para você poder colocar link de site. Você pode colocar um número do seu WhatsApp. Não sei fazer isso. Gente, dá um Google. Como transformar o número de WhatsApp em um link?
Vou falar para vocês que está aqui. wa.me/55 e o número do seu telefone. Você já tem um link de WhatsApp para vocês poderem colocar na sua biografia. Então, coloquem um call to action e chame essas pessoas. Você vai colocar uma frase, por exemplo, a última frase da sua biografia vai ser: clique no link e marque uma consulta, clique aqui e converse com a nossa equipe, alguma coisa desse jeito. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa entra ali, fica interessada, mas não sabe aonde vai te encontrar. 4. O link da biografia, que foi o que eu já acabei de falar, já matei esse aqui. Coloque o link do WhatsApp da sua secretária ou para o seu site. Não importa o que vocês vão colocar, mas achem um lugar que as pessoas irão te encontrar, certo? Pessoal, olha aqui que linda. Essa aqui é a Amanda, tá? Ela é uma das nossas administradoras do Odontopediatria Brasil. E olha como que é fofo a bio dela. Amanda, odontopediatra. Amanda Dias, dentista de criança. Seu filho merece um atendimento divertido. Cofundadora do Odontopediatria Brasil. Agende o seu horário e o CRO Goiás. Então, é nada mais do que menos que isso. A Bianca mostrou o que precisava de ser feito. A gente fez isso aqui de uma forma muito mais harmônica. Então, não quer dizer que, porque a gente precisa de seguir o que o Conselho fala e realmente tem um fundo legal, a gente precisa de entender uma coisa. Se o Conselho definiu que isso precisa ser seguido, eles têm vários embasamentos por que isso acontece. E acreditem, é para resguardar nós. É para nos resguardar os dentistas. Tá bom? Então, esse aqui está um modelo de biografia bonitinho para vocês. Bastam vocês adaptarem. Se quiserem tirar foto, fique à vontade. Pessoal, eu tenho pouco seguidor. Não se preocupem com quantidade de seguidor. Não comprem seguidores. Não comprem matérias pagas. Porque muito mais importante do que tudo isso é o envolvimento que você tem ali. E eu vou dar algumas dicas para vocês crescerem o Instagram de vocês de maneira ética. Então, bora lá. Seja fonte de confiança e segurança para o seu paciente. E isso, gente, vocês precisam de demonstrar isso no Instagram. Se você não demonstra confiança e segurança para o seu paciente, dificilmente ele vai querer marcar uma consulta com você. E ele pode até marcar, mas dificilmente ele vai fechar. Então, se você sabe que você vai receber um paciente, estuda, pessoal. Eu não sei nada de implante. Eu vou fazer primeira consulta de implante? Não vou, sabe por quê? Porque ele não vai ter segurança em mim. E aí sabe o que ele vai falar para um amigo dele que é pai? Nossa, eu fui lá na doutora Mariane Ferrão e ela gaguejou, ela não sabia me explicar as coisas. E eu sou boa na odontopediatria. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ter coragem de levar o filho dele. Então, vocês já ouviram aquela frase, cada macaco no seu galho? É mais ou menos isso. Vamos ser bons naquilo que a gente decidiu que a gente gosta de fazer. Então, bora lá. Por que eu estou falando isso? Primeira coisa, crie um nicho de mercado. Defina quem você irá atender. Isso direcionará a sua comunicação. Quem quer ser dentista de todo mundo, não é dentista de ninguém. Certo? Por exemplo, a Mariane, ela é odontopediatra. A odontopediatria casa com várias outras especialidades, concorda? O odontopediatra, ele pode ser ortodontista, ele pode ser ortopedista funcional dos maxilares. Então, uma especialidade casa com a outra. Qual que é o seu nicho de mercado? Não, eu quero atender mulheres gestantes. Qual que vai ser a sua comunicação no Instagram? Mulheres gestantes. Não, eu quero fazer harmonização orofacial. Qual que é o público do seu Instagram? Pessoas que querem fazer harmonização. Mulheres, beleza, homens, parará, pererê, piriri. Não, eu quero quero ser um cirurgião bucomaxilo. Defina o nicho de mercado para você crescer. É muito difícil a gente crescer quando a gente pulveriza. Isso, principalmente para quem está formando agora, e é válido também para quem já tem consultório há mais tempo. Se você quer escalar, quer aumentar o seu número de pacientes, você precisa ter de domínio de alguma coisa. As pessoas precisam chegar na sua cidade e falar: a Mara Tavares faz o quê? A Mara Tavares, ela cuida de criança. O Evaristo faz o quê? Vocês estão me entendendo? A gente precisa de ser referência em alguma coisa. A gente precisa ter posicionamento. E é muito difícil a gente ser referência em tudo. Vocês conhecem algum dentista que é excelente em 5 especialidades? É muito difícil você ser excelente em mais de uma coisa. Como que você vai ficar atualizado
em 5 áreas, gente. Se vocês conseguirem, me passa o segredo. Porque na odontopediatria eu falo que a única especialidade dentro das... São 26 especialidades que a gente tem registrada? 23? Das 23 especialidades dentro do CFO, a única que tem subespecialidade é a odontopediatria. A odontopediatria você precisa ser endodontista, você precisa ser... me ajuda aí, gente. A gente precisa ser cirurgião, a gente precisa ser até psicólogo. Peraí, vamos um pouquinho mais longe. Então, assim, a gente tem inúmeras. O odontopediatra, a odontopediatria é a única especialidade que ela precisa saber de tudo. É uma clínica geral de criança. Então, se vocês conseguem ficar atualizados em tudo, me ensinem, me procurem que eu quero saber qual que é a mágica. Passo 2, planejamento de conteúdo e postagem. Ah, Mariane, o que eu vou postar toda semana? Eu não tenho conteúdo, eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei o que eu vou falar. Então vamos pensar, bora aqui comigo. Primeira coisa, seu Instagram é de saúde, concordam comigo? Então olha o tanto de coisa que você pode falar. Primeira coisa, pergunta que você tem que fazer antes de fazer uma postagem. Como eu posso ajudar o meu público hoje? Qual é a transformação que eu vou causar? Ah, não, estão usando faceta em resina composta que eu sei que não funciona. Saiu uma reportagem na Globo assim. Ótimo, faça um post combatendo aquilo com evidências científicas. Pelo amor de Deus, não é criar polêmica. Você quer ser autoridade em uma área, não entre em discussão. Não entre em polêmicas. A gente precisa de entender. A linha, gente, é muito tênue, tá? A gente precisa de ter posicionamento, mas precisamos, na mesma hora, ter um passo para trás para a gente não envolver em polêmica. É aquela frase, ser político sem ser político. Ser interessante sem ser interesseiro. Então, assim, são coisas que andam muito juntas, mas que a linha é muito tênue. Dicas de saúde bucal, orientações e cuidados, dúvidas comuns, relatos de casos e áreas complementares. O que é áreas complementares, Mariane? A psicologia complementa a odontopediatria. O que complementa a área que você trabalha? Não tem problema você fazer uma postagem daquilo, desde que tenha conteúdo baseado em evidência científica. Bom, antes de escrever uma postagem, se pergunte sempre. Se vocês perguntarem essas 3 coisas, eu garanto para vocês que as suas postagens sempre vão ser interessantes. Tá? Como eu ajudo os meus pacientes no consultório? O que os meus pacientes me perguntam? Como posso ajudar o meu público hoje? Pega as perguntas que os pacientes te perguntam todos os dias e começa a anotar. Vocês vão ver a quantidade de coisa que vocês vão ter para responder para esses pacientes. Como postagem. Como eu ajudo os meus pacientes no consultório? O que vocês fazem? O que vocês fazem é o que vocês precisam de postar. É só isso, Mariane? Não, o que eu falei de conexão? Se você não conecta com o seu paciente, dificilmente o seu paciente vai se fidelizar com você. Então, o que chama a atenção do seu público? Quais são as dicas que você precisa dar para eles? Quais são os assuntos em altas? Quais são as curiosidades? Gente, paciente adora frase motivacional. Não, Mariane, você está me mandando fazer frase motivacional no meu Instagram? Funciona. As pessoas precisam ser motivadas. Nós precisamos ser inspiração para as pessoas. As pessoas precisam de olhar para o Evaristo e falar: o Evaristo, ele é autoridade naquilo. Eu vou lá ver o que tem no Instagram do Evaristo, sabe por quê? Porque eu sei que vai ter coisa boa ali. Eu sei que o Evaristo é um cara do bem. Eu sei que o Evaristo ele quer causar uma transformação no mundo. Vamos ser esse tipo de pessoa. Então, se você trabalha com estética, posta dicas de estética. Qual que é o assunto que está em alto na estética? Pega um gancho naquele dali e transforma numa postagem. Bom, 3 tópicos que te fazem perder autoridade com os seus pacientes e engajamento nas redes sociais. Assuntos polêmicos. Não entrem em assuntos polêmicos. Tem assuntos que a gente quer muito rebater, mas isso não cabe a nós. Por quê? Porque isso vai agradar pessoas e vão desagradar pessoas. Gente, vocês ouviram falar que para a gente poder construir uma reputação, a gente gasta 10 anos, mas para a gente destruir, basta um dia. Então, basta você desagradar uma pessoa, para essa pessoa falar para mais 5, que esses 5 vira 10, que vira 20, que vira 30. Então, vamos evita assunto polêmico, conteúdo sem embasamento científico. Ah, lançou uma luz que você coloca na boca do paciente e sem peróxido de nada, clareia o dente. Clareia? Sério? Vocês já procuraram se tem evidência científica? Então, se você não sabe,
Não queiram trazer engajamento para o seu Instagram com coisas erradas. Uma hora a casa cai. Então vamos falar o que a gente sabe que tem embasamento científico. Infringir o código de ética odontológico, que foi aquilo que eu falei com vocês. Nós precisamos seguir o que o nosso código de ética fala. O nosso código de ética é antigo. Porque o CFO é isso. Porque o CRO é aquilo. Gente, o CFO e o CRO, eles trabalham em prol da odontologia. Se eles não trabalhassem em prol da odontologia, a odontologia brasileira não seria a melhor odontologia do mundo. Eu não sei se vocês sabem isso, mas a odontologia brasileira é a melhor odontologia do mundo. Nós temos o hábito... Pessoal, eu não tenho nada a ver com o CFO, tá? Não estou aqui sendo paga, mas eu preciso pontuar isso para vocês. Por quê? Muitas vezes a gente é levado, pessoal, o CFO não faz nada, o CRO não faz... Não é. É um trabalho incansável. É um trabalho de formiguinha. Então, a gente precisa de entender. A odontologia brasileira é a melhor odontologia do mundo. O Brasil é um dos países que mais recebe estrangeiros para poder fazer cursos de fora, que vêm para fazer cursos com a gente. Por quê? Porque nós temos os melhores professores. Vamos valorizar o que nós temos, pessoal. O que a gente tem dentro de casa, a gente não valoriza. Eu quero ir lá para os Estados Unidos para fazer curso de quê? Os melhores cursos de odontologia estão aqui. Eles não estão lá. Os melhores professores estão aqui. O melhor conselho de odontologia está aqui. Ele não está lá. Querem fazer sugestão? Façam sugestão para a ouvidoria do seu conselho regional. O conselho ele é aberto para escutar as pessoas. As pessoas precisam de entender que os conselhos trabalham em prol dos dentistas. Não jogam contra. A partir do momento que o dentista ele tiver essa consciência, eu garanto para vocês que nós teremos uma odontologia melhor ainda. Esse ano é o primeiro ano, né, que a gente está tendo essa arena CFO aqui. E isso eu fiquei muito feliz. Eu fiquei com o coração ardendo na hora que eu fiquei sabendo. Porque isso, para mim, é o início de um sonho. Porque eu acho que o inscrito ele precisa ter acesso a dentro do conselho. Porque a partir do momento que o inscrito puder ter voz, e vocês começarem a falar, não que vocês não tenham voz, tá? Mas eu acho que nós, dentistas, não nos pronunciamos. Nós, dentistas, não procuramos os nossos conselhos. A partir do momento que a gente tiver mais abertura para podermos fazermos isso, a gente tem um futuro muito melhor na odontologia para frente. Meu tempo já está quase acabando e eu estou na metade da palestra. Depoimento de paciente. Prova social. Quando o seu paciente, vai lá, você coloca um vídeo, o paciente saiu tão feliz. Paciente, posso fazer um vídeo? Me fala o que você achou do seu tratamento. Nossa, eu achei que ficou maravilhoso. A minha autoestima foi lá em cima. Eu não conseguia mastigar, eu não conseguia fazer isso. Pega isso, gente, e faz uma prova social. Por quê? Presta atenção nessa frase. Quando o seu paciente vê que outra pessoa já fez o que ele quer fazer e o feedback é positivo, isso acelera a decisão de realizar o tratamento e aumenta a chance de ser com você. Que pode ser que ele veja o tratamento no seu Instagram e feche com outra pessoa. Mas na hora que ele vê que tem uma prova social falando que você é boa, é com você que ele vai querer fechar. Bom, como aumentar, né? Como aumentar o engajamento no Instagram sendo ético? Faça as perguntas nas suas legendas. Pessoal, tira foto que isso é muito legal. Isso aqui aumenta muito a interação das pessoas com as nossas redes sociais. E aqui não tem nada errado a gente fazer isso, tá? Então, bora lá. Faça a pergunta nas suas legendas. Quando você for terminar seu post, escreve lá alguma pergunta em relação àquilo que você fez e pede a pessoa para responder. Responda sempre todos os comentários. Responda sempre os comentários. As pessoas sentem especiais quando ela vê que o dentista teve o cuidado de responder aquela pergunta. Nos stories, estimula a interação. Não é a pessoa te respondeu no story também, você não vai lá e dá um reage com um coraçãozinho, não. Nossa, obrigada. Entenda, as pessoas, elas gostam de ser tratadas bem. Alguém que gosta de ser tratado mal? Todo mundo. Não estou falando para vocês poderem forçar a barra, tá, gente? É outro problema. Entenda uma coisa, o seu paciente ele não é seu amigo. O paciente é seu paciente. Então, trata ele com profissionalismo, mas mostra para ele que ele é importante para você. Conte histórias no seu feed. Contem. Por que eu comecei minha palestra falando da minha história? Para vocês entenderem, para vocês se conectarem comigo. Porque vocês iam falar assim, quem que é essa menina que está aí na frente? Vocês estão entendendo? Pessoas conectam com pessoas. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma história de vida para contar para vocês. Eu tenho uma experiência, senão eu não poderia estar aqui falando nada para vocês. Então, contem as suas histórias. Vocês não vão contar perrengue, né, gente? Mas vocês podem contar coisas agradáveis que aconteceram com vocês. Certo? Sempre alterne os tipos de conteúdo. Entra naquilo que eu falei.
posta saúde, posta coisas, histórias e posta curiosidades em relação àquele nicho que você atende. Agregue valor com seu conteúdo, interaja com o conteúdo dos seus seguidores. Isso gera reciprocidade. Tudo na vida da gente é reciprocidade. Seja recíproco às pessoas. Bom, não faça isso nas redes sociais. Tirem foto, por favor. Não façam isso nas redes sociais. Não tenha vocabulário científico demais. Nós não estamos publicando artigo. Nós não estamos no PubMed. Nós não estamos nem no LinkedIn. Nós estamos aonde? No Instagram. As pessoas que estão lá são leigas. Você pega um termo técnico lá de implante, que eu nem sei o que é, que eu, dentista, eu olho e falo, o que é isso que ele está falando aqui? Então, vamos ter isso aí. Não mande seus posts no direct das pessoas. Gente, tem alguma coisa mais chata que você achar que um amigo seu te mandou um direct, na hora que você abre, é uma propaganda? Não mande direct no Instagram, no direct das pessoas. Não marque pessoas que estão nas fotos para poder ganhar engajamento. Se não tem ninguém ali, não marca, não existe isso. E não tenha mensagem automática de boas-vindas para novos seguidores. Não tem nada que quebra mais o seu paciente do que ele ser recebido por um robô. Tá? É melhor não ter. Não tenha. Se você tiver uma secretária ou alguém dentro do seu consultório que hoje cuida só disso, tudo bem. Mas não tenham mensagens automáticas de boas-vindas. Bom, Mariane, você falou tanta coisa, mas e aí? Eu estou perdido. Como que eu começo? Você fala com tanta motivação. Gente, sabe por que eu falo? Falando que é possível fazer as coisas? Porque primeiro, porque a minha história é real. Segundo, porque eu sou apaixonada com a área que eu estou, que é odontopediatria. E a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é: prefira negócios que combinem com você. Não, mas você está falando que meu consultório é um negócio? Se tem algum de vocês aqui que não vê o consultório de vocês como um negócio, está errado, certo? O consultório de vocês é um negócio. E se você não levanta todos os dias da cama e não tem prazer de ir para o seu consultório, também é um outro problema. Sabe por quê, gente? Além do que ele ser um negócio que te traz dinheiro e te traz sobrevivência, a odontologia, ela é linda, ela é transformadora. A odontologia devolve saúde bucal, a odontologia devolve autoestima. A odontologia, ela transforma a vida das pessoas. Então, se você está saindo de casa e você não tem motivação para ir para o seu consultório, eu te faço um convite a repensar. Você está trabalhando na sua área certa? Eu tenho 50 anos de idade. Eu vou mudar de área? Pessoal, nunca é tarde. Não é nem para recomeçar, é para começar. Então, faça essa reflexão. Por quê? Porque vocês têm uma odontologia rentável. Eu posso provar para vocês em outro momento que a odontologia, ela é uma profissão rentável e ela é uma profissão transformadora. Então não tem motivo para vocês saírem de casa desanimados para ir para o consultório. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada acontecendo. Segundo, invista em você. Sabe por quê? Tem hora que tem 10 anos que você fez um curso, você não está aguentando mais aqueles materiais. Opa! Dando spoiler do slide próximo. Invista em você, faça cursos, aprenda pessoas novas, conheça pessoas novas, técnicas novas, renove seu consultório. Sabe o que eu acho mais legal? Hoje a gente tem alguns cursos presenciais, né? Na hora que eu vejo uma pessoa com 60, 65 anos chegando na turma, eu falo, meu Deus, ele tem 65 anos, a gente teve uma aluna esses dias com 73 anos e ela clinica. Sabe por quê? Porque ela tem amor no que ela faz. Ela não clinica porque ela precisa daquele dinheiro, ela já é aposentada, mas ela clinica porque ela ama. E nisso ela foi buscar conhecimento para entregar o melhor para o paciente dela. Então, invistam em vocês. Olha que legal isso aqui. Investir em conhecimento. Isso vai trazer inovação para o seu consultório, isso vai trazer reconhecimento, isso vai te dar sabedoria, autoconfiança, competência, retorno financeiro, network, marketing pessoal e visão. Então, se você, a partir do momento que vocês investem em você, vocês não ganham somente conhecimento, vocês ganham esse bônus todos que eu estou mostrando para vocês. E tem essa frase do Benjamin Franklin que eu gosto muito, que investir em conhecimento sempre paga os melhores juros. Meu marido brinca comigo, Mariana, eu não aguento mais. Todo final de semana você está num lugar, você não tem mais o que aprender. Eu falo, ele chama Samer, eu falo, Samer, a partir do momento que você entender que os melhores juros de qualquer investimento que você se faz é no estudo, você vai querer todos os dias também estar procurando uma coisa nova para você fazer.
seja inovador. Você tem que ter a clínica mais high-tech? Não, gente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente até desconecta um pouco com o nosso paciente de sermos muito high-tech. Mas trazem novidade para o seu paciente. Imagina, todo dia seu paciente, tem 10 anos que o cara é seu paciente, tem 10 anos que tem as mesmas coisas dentro do seu consultório. A gente cansa da casa da gente, principalmente mulher, né? A gente quer mudar a decoração, a gente quer mudar o sofá, a gente quer mudar isso. 10 anos que seu consultório é igual? Não, vamos inovar. Não estou falando inovar somente em materiais, não. Vamos inovar no seu consultório. Tenha um plano de negócio, ou seja, veja o seu consultório como negócio. Tenha um financeiro do seu consultório, gente, na mão. Tenha o planejamento do seu consultório na mão. Vamos entender isso. Sabe qual que eu acho que é a maior falha hoje da odontologia? É a gente não ter isso na graduação. A gente sai formado e a gente sai como empresa. Porque não tem como você ter um consultório e não gerir seu consultório. E aí a gente não sabe nada. A gente não sabe nem o que é livro caixa. Quem vai fazer livro caixa? O que é livro caixa, meu Deus do céu? Como é que faz essa conta? Então, assim, procurem ter o consultório na mão de vocês. Hoje, assim, tem muito curso legal de contabilidade para dentista, de marketing para dentista. E uma das coisas que eu senti falta, pessoal, que eu sempre me pergunto, como que eu posso mudar a vida dos dentistas, né? E aí, dentro dessa plataforma que a gente criou, a gente entrega a solução completa. A gente não entrega somente conhecimento técnico, mas a gente entrega toda a parte de marketing, de gestão, de contabilidade, porque a gente entende que o dentista ele só vai ter sucesso na hora que ele souber toda a parte do conhecimento técnico, mais toda a parte de gestão, toda a parte de contabilidade e toda a parte de marketing. E o dentista ele precisa de entender que isso é um combo, que ele precisa de saber isso dentro do consultório dele. Tenha determinação e disciplina. Todo dia é um novo dia, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquelas frases, né? Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Gente, essa é a frase mais linda que existe. Porque todo dia você tem uma oportunidade nova de recomeçar. Então, assim, se você tem determinação e disciplina, você vai conseguir chegar onde você quer. A maioria das pessoas que fracassam, elas fracassam porque elas não tiveram determinação e disciplina. Não é fácil. Não é em um mês que você vai conseguir ter resultado. Não é em 2 meses. Talvez vai ser em 12 meses. A gente fala que, eu sempre brinco que a gente está vivendo o momento de simiojo. É a geração instantânea. Você quer colocar e ter resultado. Em 3 minutos tem que estar pronto. Não existe isso, gente. Não existe. E eu gosto muito dessa frase também. Não precisamos ser mais espertos que os outros. Precisamos ser mais disciplinados do que os outros. Certo? Vamos tirar da cabeça que nós temos que ter um tratamento mais barato, que nós temos que ganhar no preço, que nós temos que sermos mais agressivos. Não, gente. Se vocês tiverem mais disciplina, se vocês criarem um plano e seguirem esse plano, tem dia que vocês vão estar lá embaixo, tem dia que vocês vão estar lá em cima. Vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês. Porque comigo é assim, por que com vocês vai ser diferente? Eu não sou melhor do que ninguém. Ainda não ter conquistado aquilo que você deseja te desanima ou te dá ainda mais vontade de continuar até conseguir? O fato de você ainda não estar onde gostaria de estar deveria ser a sua maior motivação. Isso são 2 frases que eu gosto muito de levar comigo, que eu acho que realmente você não está onde você está. E aí, o que você quer? Você vai ficar parado ou você vai correr atrás de onde você gostaria de estar? Eu vou finalizar com vocês, eu gosto muito disso aqui também. Não tenha medo da concorrência, não se preocupe tanto com os outros, faça o seu. Muitos podem fazer o que você faz, mas eles não são você, do seu jeito, com seu cuidado, com seu olhar e sua dedicação. Só você. Portanto, não se intimide com o que o outro faz, não deixe de lutar pelo que você acredite, dê seu melhor e siga em frente. O que Deus lhe deu, o que tem que ser seu, ninguém tira. Regue o seu jardim e, se for preciso, ajude a regar do outro. O brilho do outro não apaga o seu. Cada um tem o seu destino, preocupe-se apenas em dar o seu melhor. O seu espaço está guardado e ninguém vai te tirar. Dedique-se e colhe os frutos do seu cuidado. E para a gente finalizar, eu falo que a gente não colhe o que a gente planta. A gente escolhe o que a gente planta. Então, vamos aí escolher bem o que a gente planta. E eu falo, gente, que não existe mercado saturado para odontologia, tá? O que existe é dentistas que não investem em conhecimento, dentistas que querem resultado muito rápido, dentistas que querem encurtar o caminho. E eu termino falando com vocês que a odontologia ela é uma profissão maravilhosa.
A odontologia, ela transforma milhares de vidas todos os dias. Esses dias eu tive a honra de acompanhar um projeto de um bebezinho que nasceu com fissura palatina. E hoje, lá dentro da UFMG, eles têm um trabalho lindo com odontologia digital, que é feita pela Compass, que logo que o bebê nasce, já é feito o escaneamento da boca daquela criança, e já começa a colocar a plaquinha nele, para que ele possa amamentar no seio da mãe. E como que a odontologia, ela vai muito mais além do dente, né? E ainda, eu sou daquelas que levantam ainda a bandeira que não devia chamar odontologia, né? Porque a gente só trata de dente? Não, gente. A gente trata muito mais que isso. A gente vê que a harmonização orofacial está tão em alta, né? Não tenho nada contra a harmonização, mas eu acho que a gente tem tanta coisa para poder fazer dentro da odontologia. Eu acho que o nosso campo de atuação, ele é tão grande, ele vai tão além dos dentes. A gente tem tanta coisa para entregar para o nosso paciente. A gente tem tanta coisa para poder transformar. Então, assim, vamos fazer o nosso melhor. E eu queria deixar realmente essa reflexão para vocês. Aonde vocês estão? Aonde vocês querem chegar? E, Maria Luiz, por que você começou falando de rede social? Porque aquela pessoa que não está na rede social hoje, gente, infelizmente, ela não é encontrada. Ela é engolida pelos outros profissionais. Hoje, a nossa vitrine é a nossa rede social. A gente precisa de entender qual que é a realidade momentânea. Pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, isso tudo muda. E as coisas mudam muito rápido, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar atento. Mas hoje, nós sabemos que as pessoas estão no Instagram. Então, não custa você ter um posicionamento lá dentro. Isso vai te gerar autoridade, isso vai te gerar posicionamento, isso vai te gerar pacientes. E eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né, que assistiram essa palestra. Eu quase não passo aí o meu Instagram pessoal, né? Eu praticamente, hoje, desde que eu tive a minha filha, eu sempre gosto de expor isso, tá, pessoal? Tem 1 ano e 6 meses que eu estou fora do consultório. Eu tive uma gestação de alto risco e logo em seguida eu engravidei de novo e aí eu optei por ficar fora do consultório. Então tem 1 ano e 6 meses que eu não clinico, que eu não estou atendendo. E a gente tem o consultório, tem as pessoas que trabalham lá, eu trabalho com a minha tia. E a gente é um trabalho contínuo, isso que a gente está fazendo todos os dias. A gente faz isso lá, mas o meu Instagram pessoal, vocês vão ver que tem pouquíssimas coisas, é meu Instagram pessoal mesmo, Mariane Ferrão, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar por lá, eu sempre estou tentando responder todo mundo. E o que vocês quiserem perguntar agora, né, Roberta? A gente vai abrir uns minutinhos para alguns debates. Vou chamar a Bianca para poder vir aqui, porque ela que deu essa palestra linda aí, explicando para a gente o que a gente pode ou não. E realmente eu queria agradecer a cada um de vocês e vamos abrir aí. Quem tiver qualquer dúvida, vocês podem pedir aí o microfone que nós estamos aqui, tá? Não tem pergunta que não pode ser feita. Tem perguntas que talvez eu não saiba responder e a Bianca também não. E a gente vai estudar e vamos tentar responder para vocês. Tá bom? Eu acho que isso é um tema tão importante e que a gente está precisando tanto saber hoje em dia o que pode e o que não pode, que deve ter milhões de perguntas na nossa cabeça, que é até difícil selecionar uma, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para as doutoras? Foi entendido tudo? Vai entrar esse código, o QR Code vocês fotografam para poder tirar o certificado. E a gente vai fazer um teste. Lembra que eu falei que tinha uma surpresa? A gente vai fazer um teste depois desse QR Code. Vamos colocar um outro QR Code que vai para um quiz. E vocês vão responder esse quiz. Os 10 primeiros que responderem certo a pergunta dos quiz vão ganhar um kitzinho do CFO para levar para casa como lembrança. Doutora, eu queria fazer uma pergunta com relação a como que o CFO ele tem considerado e ele tem visto essa parte de, não é punição, mas acho que é infração mesmo, ética nas redes sociais. Como que a gente, como profissional, a gente consegue ajudar o CFO a fazer esse controle, denúncias e tal? Eu queria saber mais ou menos como que a gente pode fazer, porque eu trabalho com redes sociais faz 2 anos, desde a faculdade, comecei no 4º ano da faculdade, hoje eu me formei em janeiro, então super recém-formada, mas como eu já trabalho há muito tempo, eu vejo muita coisa que às vezes dá vontade de a gente pegar e falar: oi, colega, vamos lá, vamos junto. Tanto que eu tenho um Instagram de marketing e eu
queria saber mesmo como que a gente pode, em comunidade... exatamente. Bom, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o sistema, tá? Para o CD explicar, notificar o conselho é através de denúncia, né? Não é bem uma denúncia é uma palavra meio feia, né? Aí vai lá no conselho e avisa, ó, conselho, lá tá o perfil do profissional tal, lá tem uma coisa ou outra que não tá muito legal, pode entrar em contato com eles? Aí o conselho vai entrar em contato, o regional vai entrar em contato com aquele profissional e vai falar, ó, colega, tal coisa não tá muito legal, vamos modificar e tal, modifica e tal. Dá um prazo, o pessoal modifica lá. Ó, não modificou, ele tá rescindindo, tá fazendo erro e tal. Aí se instaura um processo ético em cima daquele profissional, que aí sim vem a punição, que é aquilo que tu perguntou, né? Cada caso é avaliado individualmente, pra gente questão de qual é a multa, se vai ter multa, se não vai ter. Então, cada caso ele vai ser avaliado de forma individual, né? Mas primeiro, então, é feito um aviso. Depois, se o CD não cumpre o aviso, é assim daí instaurado um processo ético, e aí o conselho vai instaurar esse processo eticamente, daí juridicamente, né, com o CD para fazer com que ele se enquadre da forma que deve ser, da forma correta. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Era isso? Então tá. Alguém mais tem alguma pergunta? Sim, agora a conselheira Thaísa me lembrou que, assim, depois ainda o processo ético instaurado no regional, ainda depois, caso tenha uma recorra, né, a pessoa não está feliz com o resultado, ainda sobe para uma segunda instância, que é o federal, que somos nós. Então, quando em qualquer uma das partes, sendo o CD o insatisfeito pelo resultado ou o denunciante, sobe para uma segunda instância, que é o federal, que é onde a gente vai avaliar de novo esses casos, para a gente ver se aumenta, se diminui, se absolve, enfim. Então, a gente vai ter ainda mais, além do regional, tem a segunda instância, que é nós aqui do Conselho Federal. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu tenho uma pergunta como estudante, né? Estudante do 3º semestre de odontologia. Eu queria saber se as estratégias são iguais, diferentes ou parecidas a serem seguidas. E se a gente pode ou não seguir tudo isso. Até porque a gente não tem fundamentos que na verdade, que são comprovados, só que não foram ainda descobertos na faculdade, por aí vai. Para fazer a postagem em redes sociais de casos iniciais e finais, tem que ser cirurgião dentista com CRO inscrito. Estudante, para postar caso inicial. Oi? Isso, inclusive tem que estar na biografia e, como a gente explicou na aula no início, tem que estar na biografia lá, doutora, né, fulaninha, CRO tal, inscrição, se tiver alguma especialização, tem que estar essa especialização registrada no Conselho Regional, não pode colocar especialização que não esteja registrada no Conselho. Então, estudante não pode postar casos de antes e depois, ou inicial e final, como a gente falou, que seria a nomenclatura correta seria postagem de casos iniciais e finais. Então, estudante não pode postar, só o dentista, e tem que estar lá na postagem quem foi o dentista responsável por aquele caso e o CRO do dentista responsável. Era essa a pergunta? Mais alguém? Olá, boa tarde. Jefferson Scioli, CRO Roraima. Eu acredito que a senhora que mexe com marketing, todo mundo que mexe com marketing vai ter que saber o código de ética, saber direitinho, né? Essas nuances. E a doutora falou uma coisa muito interessante, eu gostaria que ela repetisse, em relação à proteção. Como o código pode proteger o cirurgião dentista? Existe um momento muito crucial, né, doutora? Isso, como nem todo mundo estava aqui no início, então assim, o que a gente falou que o colega ali pontuou? Dentro da nossa normativa em relação a marketing digital, a gente tentou explicar no início da palestra por que existe cada normativa do que pode e o que não pode. Um dos pontos que mais chamou a atenção, então, foi a questão de por que não pode ter o transcurso do procedimento. Porque a gente vê muita postagem no Instagram, no Facebook, enfim, que mostra o passo a passo, como fazer um vídeo, a explicação e tudo mais. Então, por que a gente não pode fazer isso? A gente não pode, principalmente, por uma questão de proteção do cirurgião dentista. Porque o que acontece? A gente fez lá um procedimento. Eu mostrei o passo a passo no Instagram. Eu falei que podia usar tal incisão, com tal fio, puxar ali, puxar aqui. E coloquei lá na minha rede social. Aí vai um colega meu, que não é especialista na área, ou até que seja, que viu aquele passo a passo,
não achou que tá ok, que ele sabe fazer, que ele consegue fazer aquele passo a passo e vai lá e acaba fazendo esse passo a passo em um paciente, né? Faz o procedimento em um paciente. E aí agora, deu errado. Eu aprendi lá no dentista lá no Instagram da dentista tal, eu coloquei essa técnica em um paciente e deu errado. Eu não tenho fundamento científico nenhum, eu simplesmente vi aquela técnica lá no Instagram do meu colega. E aí o meu paciente foi lá no CRO e instaurou um processo ético contra mim. O que acontece? Eu vou lá e falo assim, ó, deu errado, mas eu aprendi no Instagram da minha colega lá, que postou o passo a passo. E aí a gente acaba sendo responsabilizado, porque a gente postou um passo a passo, a gente mostrou como fazer, e sem ser num curso, né, sem ter um cunho explicativo mesmo, claro que isso em curso, em palestra, isso, tudo bem. A gente está falando de mídias sociais. O problema é alguém que não está no contexto, que não está vendo todo o panorama, pegar aquele passo a passo e jogar dentro de um paciente. Então, se der ruim, se o paciente for lá e processar e tiver um processo ético, a gente vai acabar se prejudicando porque ele pode justificar o erro dele em cima da nossa técnica. Então, por isso, existe essa normativa para proteger a gente, evitar que a gente acabe sendo prejudicado por mostrar algo que a gente está instruindo o paciente, instruindo o dentista a fazer.